vontade e fala muito para os meninos, tá bom? Já está Beleza. gravando aí, você pode ficar à vontade. Muito obrigado, professor. Seja bem-vindo. Luan, Daniel, vamos começar agora a matemática aí com o professor Manu. Beleza? Valeu. Boa aula. Bom, pode deixar que eu vou aceitando o pessoal aqui, mesmo que tu escute, não se preocupe, eu deixo que eu aceito aqueles, tá? Tranquilo, beleza. Valeu, Bom dia, meu povo. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aí lecionando para vocês. O Brasil ganhou ontem, coisa maravilhosa. Mas a prova está chegando. Vamos embora. Trouxe para vocês hoje 10 questões que abordam os tópicos, principalmente voltados para o concurso da PM Alagoas 2020, beleza? Então, vamos embora. Let it go. Só ligar o áudio e perguntar, beleza? Vamos lá. Olha só. Liguem aí, falem aí que vocês estão conseguindo ver. Ele fala assim: o salário líquido de Letícia é calculado de tal forma que do salário bruto são descontados 14%. Então, do bruto são descontados 14% para a Previdência Social. Previdência Social. E sobre o valor remanescente, isso é muito importante, porque é em cima do valor remanescente, ou seja, do quanto sobrou. Em cima do quanto sobrou, são descontados 27,5% de imposto de renda. Com base na situação hipotética apresentada e considerando que não haja mais descontos, o percentual de salário bruto que corresponde ao salário líquido de Letícia é igual a 42%. Vejam só. Eu tenho 14% de desconto do salário bruto. Como é que eu aconselho que vocês façam isso daqui? Bem, tem algumas formas da gente fazer. A gente pode fazer de uma forma realmente de contas, utilizando porcentagem, generalizando, ou então a gente pode adotar valores. Manu, eu posso adotar valores? Pode adotar valores, não tem problema. O que você pode fazer é o seguinte, você pode pensar que inicialmente o seu salário fosse de R$ 1.000. E quando eu tenho um desconto de 14%, que é o valor inicial que ele dá de desconto, ele vai ter um desconto de R$ 140. E quando eu faço os R$ 1.000 menos os 140, eu passo a ter R$ 860. Tá? Então, isso daqui é o meu remanescente. E ele cita depois que, em cima do remanescente, são descontados 27,5%. Então, eu vou pegar o 860 e tirar 27,5%. Esse 27,5% seria quanto? Você pode fazer a conta, não tem problema nenhum, fazendo 860 vezes 0,275, ficaria 860 vezes 0,275, já que ele fala em porcentagem, que isso daqui daria 236,5. Então, eu vou subtrair R$ 236,50, que ao fazer a subtração, deu R$ 623,50. Então, isso daqui seria o salário líquido. Esse seria o salário líquido. E aí ele pergunta se esse salário líquido é igual a 42%. O percentual do salário bruto que corresponde ao salário líquido. Então, R$ 623,50 correspondem a 42% dos R$ 1.000? Não. Por quê? Por que, Manu, você botou R$ 1.000? Porque R$ 1.000 é o número mais fácil da gente fazer. R$ 1.000 seria 100%.
Então, X reais seriam 42%, ficando R$ 420. E aí a gente observa que o 623 é muito diferente do 420. Logo, a minha questão ela está errada. Alguma dúvida, minha benção? E aí, meninos? Fala aí, pessoal. Senão eu não consigo saber. Não consigo visualizar as mensagens. Alguma dúvida? Ô, Daniel, dá licença. Daniel, ajuda aí no áudio, tá? Para tu ler o chat, por favor. Valeu. Eita, tá sem microfone. Alguém pode ajudar aí no chat? Bruno, João, consegue ajudar aí no chat se alguém mandar alguma pergunta? Vocês estão aí com o microfone? Bruno, tá com o microfone? Pronto, busca aí, Daniel, aí tu ajuda ele. Viu? Valeu. Valeu. Vamos lá, deixa eu ver aqui se alguém mandou alguma mensagem. Beleza. Tá, então, massa. Então vamos lá. Segunda questão. Considerando-se que em uma loja, 2 mesas e 3 cadeiras juntas custem 1.350. Então vamos lá. 2 mesas mais 3 cadeiras custam R$ 1.350. E 3 mesas e 2 cadeiras custem 1.650. Então, 3 mesas mais 2 cadeiras custem R$ 1.650. É correto afirmar que nessa loja o custo de uma cadeira e uma mesa é R$ 500. Então ele quer saber se juntos eles custam R$ 500. Ah, Manu, como é que eu posso fazer? Eu olhando isso daí já vejo que é um sistema, realmente é um sistema. Mas você não precisa ter ele e resolver esse sistema. Mas, Manu, como assim eu não preciso resolver esse sistema? Pois é, não precisa. Porque observe que ele não pede os preços individuais, ele pede os preços juntos. Então, como ele pede o preço deles juntos, basta eu fazer o seguinte: olha só que coisa linda. Se eu fizer a soma dessas duas equações, ao fazer a soma das duas equações, eu vou ter 5 mesas mais 5 cadeiras, custando R$ 3.000. Então, observem que quando eu faço as 5 cadeiras e as 5 mesas, deu R$ 3.000. E aí, basta eu fazer a divisão por 5. E quando eu divido isso por 5, eu vou ter o custo de uma mesa mais uma cadeira, sendo de R$ 600. E a questão me diz que é de R$ 500. Logo, a minha questão também está errada. Observe que eu não preciso descobrir o valor de cada um de forma individualizada. Porque observe o que a questão pede. A questão não pede o valor individualizado de cada uma. Pede o valor delas juntas. Então, ganhe tempo com isso. Ganhe tempo com isso. Porque ganhar tempo com isso faz com que você consiga responder outras questões com mais calma, mais tranquilidade. Beleza? Deu para entender, minha gente? Vamos olhar aqui no chat se alguém mandou alguma coisa. Não, nada, né? Beleza. Então vamos embora. Terceira. O carro de serviços de emergência de certo município
desvaloriza para cada ano de uso. Para prospectar o valor de venda desse veículo no futuro, após a modernização do sistema de prospecção de valores, percebeu-se que a porcentagem anual de desvalorização decresceu em um modelo de juros compostos de 20% ao ano. Então, olha só, ele fala que decresceu. Se decresceu, e ele fala que é uma ideia de juros composto, a ideia de juros composto é a seguinte: montante é capital, 1 mais a taxa elevada ao tempo. Essa é a ideia de juros compostos, tá? E aí, o que vai acontecer? Fala que cresceu, essa taxa não é positiva, a taxa ela vai ser negativa. Então, esse I é menor do que zero. É uma decrescente, tá? E aí ele fala, ó, considerando que 0,8 elevado a 12 é 0,07 e que o valor inicial tenha sido igual a 250 mil, o valor do veículo após 12 anos de uso será de R$ 17.500. Vejamos, olha só. Como é que eu vou fazer? O valor do carro, daqui a 12 anos, será o valor inicial, que é o 250 mil, vezes 1, mais menos 0,2, que seria os 20%, elevado ao tempo, que é 12. Tá? Ah, mano, por que esse 1 mais menos 0,2? Para poder vocês entenderem que a fórmula sempre vai ter o mais. Só que nesse caso, como ela é decrescente, por isso que ficou menos, tá? Por isso que apareceu ali o sinalzinho de menos, porque ela decresceu. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Vai dar continuidade. 250 mil vezes 1 menos 0,2 vai dar 0,8. Mas vejam que 0,8 elevado a 12, ele já deu na questão que vale 0,07. Então, vai ficar 250 mil vezes 0,07. E quando a gente faz essa multiplicação, vai dar exatamente 17.500, tornando a minha questão como certa. Ok, minha gente? Tá dando para escutar agora, Manu? Agora sim. Referente àquela questão passada lá do sistema de equações, ela não vai ser aquela regra, não vai servir para todas, não, né? Isso. Como é? Não entendi, desculpe. Essa do certo. Essa regra aí, como você fez, que ele pediu, não pediu o preço individual, né? Ele pediu o preço de somando das duas, Sim. uma cadeira. No caso, se Sim. todo comando de questão, se ele for pedir o preço dos dois, né, dos dois sistemas de equação, pode usar esse método aí? Pode. Na verdade, quando é uma questão que envolve sistema de equações, você tem várias formas de fazer. Substituição, adição, enfim, várias formas. Só que aí é que tá, você visualizar qual é a melhor forma de ser feita. É porque é o seguinte, você, na verdade, quando vai resolver uma questão, você tem algumas possibilidades. Você pode pensar por questão, ou você pode adotar um padrão. Pensar por questão pode demandar um pouquinho mais de tempo para você saber qual a estratégia você vai utilizar. Porém, se você já tem prática nisso, como por exemplo no meu caso, porque eu também trabalho com isso todos os dias, mas quando eu estudava, eu ainda continuo estudando, né? Mas tipo assim, quando eu ia fazer prova de escola, dessas coisas assim e tal, eu sempre treinei muito por questão. Então, você vai vendo que existem padrões em alguns tipos de questão. E, principalmente, quando a gente fala em concurso, as bancas, elas têm padrões. E aí, elas vão acabando adotando padrões
que elas levam, né? Que são característicos de cada uma. E aí, o que acontece? Nesse caso aqui, observe que ele tem um indicativo muito bom, porque as quantidades elas são contrárias. Em uma equação, ele diz que são 3 cadeiras e 2 mesas, e na outra ele diz o contrário, 3 mesas e 2 cadeiras. Então, quando você junta, você já vai ter uma quantidade que a soma delas dá igual. 5 cadeiras e 5 mesas. Por isso você tem essa visão. Mas aí, se você quer, por exemplo, adotar que seja um padrão, e aí você pode adotar esse padrão, o padrão vai fazer com que você consiga resolver todas as questões. Porém, algumas questões vão acabar sendo mais demoradas por você resolver por padrão. Porque, por exemplo, essa questão aqui eu consegui resolver rápido, porque eu somei, deu todo mundo múltiplo de 5, ao dividir, achei a resposta. Rápido. Já quando eu faço, se eu fosse resolver o sistema, eu ia ter que achar o das mesas ou das cadeiras, para depois achar o outro valor. Então, eu ia ter muita conta a ser feita, entendeu? Então, ia demandar muito mais tempo, principalmente quando a gente fala de uma questão, de uma prova que são com 120 questões. Beleza, essa não é a minha dúvida. Valeu. Na terceira, tranquilo aí, pessoal? Alguma dúvida? Podemos seguir? Vamos lá seguir, então. Quarta questão. O médico veterinário irá preparar 600 quilos de ração para o gado, com 21% de proteína, misturando 2 tipos de farelo, A e B, que possuem respectivamente 30% de proteína e 10% de proteína. Nessa situação, assinale a opção que apresenta a quantidade correta de cada farelo que deverá ser usado para a adequada proporção da mistura. Na verdade, não é assinalar a opção não, tá? Existe não isso daqui. Nessa situação, a quantidade correta de cada farelo que deverá ser usada para a adequada proporção da mistura foi igual a 250 kg de A e 350 de B. Vejamos, para eu poder determinar isso daqui, eu tenho que prestar atenção no seguinte, olha só. Primeiro ele fala que são, o final, 600 quilos, sendo 21% de proteína. Ou seja, seriam 21% de 600. 126 quilos de proteína. Beleza? Aí vamos lá. 126 quilos de proteína teria que ser a partir da soma das proteínas correspondentes ao farelo A e ao farelo B. Então vamos ver. 30% de 250. Ó o macete. Corta 0 com 0. 3 vezes 25, 75. Isso é o de A. Já o de B, eu teria 10% de 350. Corta 0 com 0, eu teria 35 quilos. Então, se a gente observar, ao fazer essa soma dos 75 mais 35, eu vou ter quanto aí? Eu vou ter 110 quilos, né? Eu terei 110 quilos de proteína. E ele fala que deveriam ser 126. Então, a minha questão está certa ou está errada? Está errada. Porque eram para se ter 126 e eu tenho apenas 110. Ok? Tudo certo. Alguém aí com alguma dúvida? Não. Tudo certo, né? Beleza. Então vamos embora. Vamos lá. Quinta.
Questão muito interessante, tendo em vista que ele traz a ideia de proporção. Proporção e regra de 3 composta. Tá? Então, vamos lá. Suponha que 4 agentes fazendários estaduais trabalhando 6 horas por dia fiscalizem 40 empresas em 8 dias. Então, vamos anotar as informações. Agentes, horas, empresas e... Então, são 4 agentes trabalhando 6 horas, atendendo 40 empresas em 8 dias. Considerando a situação hipotética, que a eficiência de trabalho seja mantida, um intervalo que contém o número de horas diárias, não sei quanto é, necessários para que 6 agentes, trabalhando 7 dias, fiscalizem 56 empresas, está contido entre 6 e 7 horas. Será? Vamos ver, né? Vejam só. Tem várias formas de resolver uma regra de 3 composta. Pela setinha, vendo quem é diretamente proporcional, inversamente proporcional, tem não sei o quê, beleza. Enfim, tem uma porrada de coisa. Qual o jeito que eu prefiro fazer e que serve bastante? Quando eu estou fazendo a questão, quando eu estou lendo a questão, ela está falando sobre o quê? Ela está falando sobre os agentes que fiscalizam empresas, correto? Então, vamos analisar. O que é que pode ser vendido? O que é que pode ser negociado? O que é que pode ser comprado? O que é que pode ser fiscalizado? As empresas. Então, essas empresas são chamadas de finalidade. Como as empresas são chamadas de finalidade, aí a gente vai trabalhar com essa ideia de finalidade. Manu, e como funciona essa ideia de finalidade? A ideia de finalidade é deixar ela sozinha e colocar o restante do jeitinho que tá, ó, 4 sobre 6, 6 sobre x e 8 sobre 7. É só deixar dessa forma, bem bonitinho, organizado, sem precisar me preocupar quem é direta ou inversamente proporcional. Tendo em vista que perante a finalidade, ou seja, o meu objetivo final, tudo é diretamente proporcional. Porque, veja, quanto mais agentes, mais pessoas nós conseguimos, mais empresas conseguimos fiscalizar. Quanto mais horas por dia, mais empresa. Quanto mais dias, mais empresa. Mais empresas. Então, tudo é diretamente proporcional a ela. Aqui, o que eu acho extremamente importante é você saber dominar a tabuada. Veja, o 56 é 8 vezes 7. O 40 é 8 vezes 5. Ou eu posso botar 4 vezes 10. Porque, olha só, o 6 de cima cai com o 6 de baixo. O 7 de baixo cai com o 7 do outro lado. O 4 de cima cai com o 4 do outro lado. Então, quem sobrou nessa conversa daqui foi 10 sobre 8 é igual a 8 sobre x. Observe que eu não preciso mais ter aquela conta gigantesca. Eu não preciso mais ter a multiplicação do 4 vezes 8, não sei o que lá. Eu não preciso de nada disso, né? Então, isso tudo faz muita diferença, tá? Então, olha só. Quando eu faço aqui meio pelos extremos, 10x igual a 64.
Então, meu x vai ser 64 dividido por 10, que daria 6,4 horas. Ele está no intervalo de 6 a 7 horas? Está. Questão correta. Beleza? Dúvidas? Tudo certo. Ó, vale salientar uma coisa, viu? 6,4 horas é diferente de 6 horas e 40 minutos, ok? São muito diferentes. 6,4 horas são 6 horas e 24 minutos. 24 minutos. Por quê? Uma hora possui 60 minutos. Vamos Então, multiplicar por... isso, 0,4 horas é 60 vezes 0,4, que daria 24. Cuidado, tá? Muito cuidado, porque às vezes a gente na agonia acaba colocando 6 horas e 40 minutos. Lascou, viu? Não é não. Ok, ok. Simbora para sexta. Sexta. Considerando a unidade acadêmica criada em 1980 e composta naquele momento por 40 estudantes, 20 professores e 12 servidores, julgue o item seguinte. Suponha que a soma das idades de todos os professores, estudantes e servidores no momento da criação da unidade seja de 1.620. Suponha ainda que a soma das idades dos professores, a soma das idades dos estudantes e a soma das idades dos servidores sejam diretamente proporcionais a 10, 12 e 5 anos, respectivamente. Nesse caso, a média das idades dos servidores é igual a 25 anos. Vejamos, olha só. Ele tem aqui 1.620 anos, tá? E eu tenho a quantidade de pessoas totais, 40, 20 e 12, certo? Então, o que eu posso fazer aqui? Ele diz que a soma das médias das idades é proporcionais a 10, 12 e 5 anos, tá? Então, olha só. Se a gente for parar para analisar, nós temos o seguinte. A soma dos professores mais a soma dos estudantes mais a soma dos servidores tem que dar 1.620. Beleza? Só que essas somas são proporcionais a 10, 12 e 5. Então, 10K mais 12K mais 5K é igual a 1.620. Tá? 1.620. Então, quando eu faço isso, esse K está dizendo que é proporcional, tá? São números que são proporcionais a isso daí. Então, o que eu vou ter que fazer agora? Somo o 10, o 12 e o 5, que vai dar 27. E eu vou pegar esse 27 e vou passar dividindo. Tendo 1.620 dividido por 27. E quando eu pego esse 1.620 e divido por 27, quando a gente vai pegar esse 1.620 e divido por 27, ele vai dar exatamente 60. Então, a média é de 60. Quer dizer, a média não. O proporcional é 60. Só que aí vejam só, ele quer a média das idades dos servidores. Então, para eu saber a média dos servidores, eu tenho que ter a soma dos servidores dividido pelo total de servidores. Então, eu vou ter 5 vezes 60 dividido por 12. 5, porque ele diz que é proporcional. 60 é o quanto é esse proporcional.
e dividido por 12, que é a quantidade de servidores. 60 por 12 vai dar 5. E 5 vezes 5 vai dar 25. E quando ele disse que é igual a 25 anos, logo a questão está correta. Ok? Repete só o finalzinho aí dessa questão aí, dessa parte do MS. Repito, vamos lá. Como é que eu calculo a média de qualquer coisa? É a soma total dividido pela quantidade total, certo? Então, vamos lá. A soma das idades de servidores, ele diz que é proporcional a 5. E eu achei essa constante de proporcionalidade. Essa constante de proporcionalidade é o 60 que a gente achou. Pegando 1.620 e dividido pela soma das proporções. Então, para eu saber a soma das idades de servidores, basta pegar o 5 e multiplicar por 60. E 5 vezes 60 daria um valor. Né? Depois que eu fizer isso, vou dividir a quantidade. Seria 12. E quando eu pego 300 e divido por 12, vai dar 25. Só que ao invés de eu fazer a multiplicação e depois dividir um número grande, eu faço primeiro a divisão e depois eu multiplico. Então, primeiro eu divido o 60 por 12 e depois o resultado eu multiplico por 5. Beleza. Dúvidas? Se quiser, eu repito de novo, explico, não tem problema nenhum. Deu tudo certo. Beleza, então. Vamos seguir. Próximo. Próxima questão fala assim. Mais uma vez, ó. Acerca de proporcionalidade, julgue o item a seguir. Se 6 operários trabalhando 8 horas por dia fazem a estrutura de uma casa em 15 dias, enquanto, então, 4 operários trabalhando 6 horas por dia nas mesmas condições construirão uma estrutura igual em 30 dias. Então, vamos lá. Vamos anotar os dados. Operários, horas. Aí ele fala da estrutura de uma casa, né? Em 15 dias. Então, são 6 operários trabalhando 8 horas a estrutura de uma casa em 15 dias. Aí ele pergunta se 4 operários trabalhando 6 horas por dia, nas mesmas condições, construirão uma estrutura igual, ou seja, uma casa também, em 30 dias. Aí vamos lá. Vamos lembrar. O que é que pode ser negociado? O que é que pode ser vendido nessa situação aí? Os operários podem ser vendidos? Não. As horas podem ser negociadas ou vendidas? Não. A estrutura da casa? Pode. Então, esse cara é minha finalidade. Com isso, eu vou ter 1 sobre 1 é igual a 6 sobre 4, 8 sobre 6, 15 sobre 30. Aí vejam só. 6 cai com 6. 8 dividido por 4 vai dar 2. 2 vezes 15, 30. Embaixo sobrou 30. Meio pelos extremos, eu vou ter 30 igual a 30. Os valores são iguais? São. Então, a questão está certa. Ok, minha gente? Nesse caso daí, mano, não precisa não colocar o fator X, não. Você pode colocar o X em qualquer um para descobrir se vai bater com o valor que ele deu na questão, entendeu?
Mas Ok. como ele já deu todos os valores, você só verifica se é uma verdade. Manu, como é que eu vou saber se isso é ou não uma verdade? Você vai substituir. Se der no final, como deu aí, por exemplo, 30 igual a 30, tá certo. Mas se desse, por exemplo, sei lá, tipo 25 igual a 30, tá errado. Entendeu? Entendi. Podemos seguir? Vamos embora. Considere que um aluno obteve as notas 5, 7 e 9 em três provas, cujos pesos são 2, 3 e 1. Então, isso é muito importante, tá? Respectivamente. Sendo a nota final calculada pela média aritmética ponderada das notas das provas conforme os pesos dados. Nesse caso, sabendo que a nota final para aprovação deve ser maior ou igual a 7, infere-se que o aluno foi aprovado. Vamos ver. Ele está dizendo que a média ponderada tem que ser maior ou igual a 7. Só que para eu fazer a média ponderada, eu vou ter que fazer o seguinte: 5 vezes 2, que é o peso da primeira prova, mais 7 vezes 3, que é o peso da segunda nota, mais 9 vezes 1, que é o peso da terceira nota, dividido pela soma dos pesos. Não é dividido pela quantidade de provas. É pela soma dos pesos, porque é uma média ponderada. Então, eu vou ter 2 mais 3 mais 1. Ele quer saber se isso é ou não maior ou igual a 7. Observem que eu não quero saber qual é a média. Eu quero saber se a média é maior ou igual a 7. Só isso. Então, vamos observar. Eu terei aqui 10 mais 21 mais 9 dividido por 6, se isso é maior ou igual que 7. Eu vou fazer a soma. 10 mais 21, 31. 31 mais 9, 40. E esse 6 eu vou passar para lá, multiplicando, fazendo o meu pelos extremos, né? E quando eu passo para lá, deu 42. Eu posso dizer que o 40 é maior ou igual a 42? Sim ou não? Não. Por isso a questão está errada. Ok? Ok. Dúvidas? Vamos embora. Pode passar. Oi? Vamos embora. Estão me ouvindo bem, de boa? Sim. Ah, beleza, vamos lá. Considerando os conceitos de juros simples e juros compostos e os regimes de capitalização, diga o item a seguir. Em cenários de inflação constante, investidores que aplicam seu capital a juros simples terão retorno real menor ao longo do tempo do que investidores que fazem aplicações a juros compostos. Essa é uma questão um pouquinho delicada. Por quê? CESP gosta muito de trabalhar isso daqui e derruba muita gente com isso daqui. Vamos lá. Existe uma coisa que é o tempo de capitalização. O que acontece é o seguinte: quando eu tenho. Porque a gente sempre pensa que os juros compostos é melhor do que os juros simples. Cuidado. Cuidado com isso, que os juros compostos é sempre melhor que os juros simples. Por quê? Vejam só. Quando eu tenho uma taxa
A taxa ela vai ter um período de atuação, tá? Esse período de atuação, ele pode ser ao mês, ao ano, ao bimestre, ao trimestre, enfim. Ele pode ser qualquer coisa. E o que é que o CESP gosta muito de cobrar? A Sebrasp gosta muito de cobrar. Quando ele coloca, por exemplo, uma taxa ao mês e ele coloca um tempo de 15 dias. O que que vai acontecer quando eu tenho uma taxa ao mês e um tempo de 15 dias? Nessa situação, o juros simples é maior que juros compostos. Pois é. Quando você tem um tempo menor do que a capitalização que ele fala, que seja ao mês, ao ano, ao bimestre, não sei o que lá, enfim. E o tempo que eu tiver ali de juros for menor do que o período que ele fala, o juros simples vai ser maior que os juros compostos. Então, cuidado com isso daí. Quando ele trouxer situações como essa, de taxa ao mês, e um período de 15 dias, 20 dias, 30 dias, 30 dias não, porque é um mês, mas 20 dias, 10 dias, 12 dias, quando o tempo que eu tiver ali rolando de juros for um tempo menor do que o tempo que ele fala da capitalização que vai acontecer. Beleza? Mas nesse caso, como ele cita aqui, ao longo do tempo, ele está dando uma ideia longe, ele está dando uma ideia de que vai passar muito tempo. Então, ele vai passar, vai superar esse período. Logo, quando eu supero esse período, ele vai se tornar uma questão correta, tendo em vista que eu tenho tempo superior, eu tenho tempo superior a o período que ele fala de capitalização. Beleza? Entenderam, minha gente? Quem colocou dúvida, não. Então, beleza, vamos seguindo. Vamos para a última. Um indivíduo tem uma dívida de 2.500 referente a cartão de crédito que pode ser parcelada com uma entrada de 900, mais duas prestações mensais iguais com juros compostos de 5% ao mês. A ele também foi oferecida a opção de um empréstimo no valor da dívida a ser pago em duas prestações mensais e iguais de R$ 1.393,50, sendo o vencimento da primeira após um mês a aquisição do empréstimo. A partir da situação hipotética, julgue o item que se segue, caso o referido indivíduo opte pelo parcelamento da dívida. O valor de cada prestação será inferior a R$ 850. Vamos lá. O que vai acontecer? Eu tenho 2.500 de juros de parcela e vou dar uma entrada de R$ 900. Isso daqui já vai para 1.600, tá? Esses 1.600, eu vou ter uma incidência de 5% ao mês, por 2 meses, já que são duas parcelas iguais, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, um acréscimo de 5%, ou seja, um acréscimo de R$ 80. E depois eu vou fazer um outro acréscimo de 5%, que é R$ 84. Tá? É um acréscimo de 84 reais. Acho que é. Deixa eu ver aqui. Fazer a conta. Isso mesmo, 84 reais. Então, ele vai para
R$ 1.764. Quando eu pego esse 1.764 e divido em duas parcelas, né? Divido em duas parcelas, observem que eu vou ter aqui 8, 2. Eu tenho parcelas de R$ 882. E ele diz que vai ser inferior a 850. Logo, a questão está errada. Beleza, meu povo? Tudo certo. Boa! Então, minha gente, foi isso, tá? Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Felipe, muito obrigado aí, meu irmão, de verdade, pela parceria. Estamos juntos. Sabe que pode contar comigo, precisando. Foi um prazer. Galera, muito obrigado. Bons estudos. Excelente, professor. Muito obrigado, viu, pela contribuição. Hoje, um dia Valeu. depois do jogo da seleção, é um dia que ninguém quer nada, mas os que estão aqui vão fazer a diferença aí. É o que eu falo para um ou outro, que faz a diferença são de detalhes, e esses detalhes, eu abri aqui, eu estava olhando o Instagram aqui rapidinho, tem gente que foi para a praia, tem gente que viajou a lazer. Então, assim, cara, você pode fazer o que você quiser da sua vida, a opção é sua. Depois só não vai chorar quando não vier a aprovação. Não vai chorar. Exatamente. E assim, sabe, Felipe, a gente pode, não é que a gente não pode sair para o lazer, mas a gente tem que também reservar o tempo de estudo e de determinação.